Existe um veneno que a maioria das pessoas ingere todos os dias sem perceber. Ele não tem cheiro, não tem sabor, mas corrói lentamente por dentro. Esse veneno tem nome: inveja. E o pior, ele se disfarça. Aparece como crítica aos outros, como insatisfação constante, como aquela sensação amarga de ver alguém vencer. Os estoicos estudaram esse sentimento há mais de 2000 anos e chegaram a uma conclusão que vai mudar a forma como você enxerga sua própria mente. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser a virada que você estava esperando. Primeiro, precisamos ser honestos sobre o que é a inveja de verdade. Não é simplesmente querer o que o outro tem. É algo mais profundo e mais sombrio. É a dor causada pela felicidade alheia. E isso é devastador, porque significa que sua paz depende do fracasso dos outros. Você já parou para pensar nisso? Cada vez que você sente inveja, você está dizendo, no fundo, que só vai se sentir bem quando o outro não estiver bem. Isso é uma prisão, e você mesmo construiu as grades. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores estoicos da história, governava o maior império do mundo conhecido. Tinha riqueza, poder, exércitos, e ainda assim escrevia em seu diário particular o que hoje chamamos de meditações, reflexões sobre como não se deixar consumir pela comparação. Se o homem mais poderoso do mundo precisava lutar contra isso, o que isso nos diz sobre a natureza humana? Nos diz que a inveja não é fraqueza de caráter. É uma tendência da mente que pode ser trabalhada, treinada e vencida. Os estoicos tinham um conceito central chamado de dicotomia do controle. Em termos simples, existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão. A conquista do seu vizinho, o sucesso do seu colega, a vida do outro, isso nunca estará sob seu controle. E gastar energia mental com o que não é seu é, para os estoicos, a definição de irracionalidade. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos, dizia que o sofrimento não vem dos fatos, mas de como interpretamos os fatos. A inveja é uma interpretação, e interpretações podem ser mudadas. Mas de onde vem a inveja, afinal? Os estoicos acreditavam que ela nasce de um erro de julgamento. Acreditar que o valor da sua vida é relativo ao valor da vida dos outros. Quando você vê alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais relacionamentos e sente aquela pontada, você está naquele momento medindo sua própria existência por uma régua que não é sua. E o que é ainda mais cruel, essa régua muda o tempo todo. Sempre vai existir alguém com mais. Sempre. Então quem vive pela comparação está condenado a nunca ser suficiente. Sêneca, o filósofo e conselheiro de imperadores, escreveu em uma de suas cartas algo que ressoa até hoje. Ele dizia que a maior parte dos homens desperdiça a vida inteira, olhando para o que os outros têm, em vez de construir o que é verdadeiramente seu. E perceba, ele escreveu isso há 2000 anos. A comparação social não é um problema da era das redes sociais. É um problema da condição humana. Mas o que muda hoje é a intensidade. Nunca na história da humanidade fomos tão expostos à vida curada e filtrada dos outros. Isso turbina a inveja a níveis sem precedentes. Então, como os estoicos combatiam isso na prática? A primeira ferramenta é o que eles chamavam de amor fati, o amor pelo destino. Não resignação passiva, mas uma aceitação ativa e apaixonada da sua própria história. Sua trajetória tem um ritmo próprio. Suas vitórias têm um tempo próprio. Árvore que cresce mais devagar, às vezes tem raízes mais profundas. Quando você para de lutar contra o seu próprio caminho e começa a abraçá-lo, a vida do outro perde o poder de te diminuir. A segunda ferramenta é a visualização do que você já tem. Os estoicos praticavam algo chamado de meditação negativa. Imaginar a ausência das coisas que você valoriza para despertar gratidão real. Pense por um momento. E se você perdesse o que tem hoje? A saúde, os relacionamentos, a capacidade de pensar com clareza. A inveja foca no que falta. A gratidão foca no que existe. E o cérebro, como qualquer músculo, fortalece aquilo que você treina. Você pode treinar a gratidão até ela se tornar automática. A terceira ferramenta estoica é transformar a admiração em inspiração. Existe uma linha muito tênue entre invejar alguém e se inspirar nessa pessoa. A diferença está na pergunta que você faz.
A inveja pergunta: por que ele tem isso e eu não? A inspiração pergunta: o que eu posso aprender com o que ele conquistou? Quando você muda a pergunta, muda o sentimento. E quando muda o sentimento, muda a ação. A pessoa que te causava dor se transforma em um espelho do que é possível. Existe ainda um aspecto da inveja que raramente é discutido: o que ela revela sobre os seus desejos mais profundos. Os estoicos eram grandes defensores do autoconhecimento, e a inveja, quando observada com honestidade, é um mapa. Você não inveja aleatoriamente, você inveja o que secretamente deseja. Se sente inveja de alguém criativo, talvez sua criatividade esteja sufocada. Se sente inveja de alguém livre, talvez você esteja preso em escolhas que não são suas. A inveja, vista dessa forma, deixa de ser um inimigo e passa a ser uma bússola. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não desperdice o que resta de sua vida em pensamentos sobre outras pessoas. Pense em você. Pense em suas ações. Pense no que está ao seu alcance. Essa frase, escrita por um imperador em um diário privado que nunca foi pensado para ser publicado, carrega uma honestidade brutal. Até ele precisava se lembrar disso. E se o mais poderoso dos homens precisava desse lembrete, é porque a tentação de olhar para os lados é universal. A diferença entre o sábio e o imprudente não é nunca sentir inveja, é reconhecê-la e não deixá-la governar. A inveja também tem um custo que vai além do emocional. Ela consome tempo, que é o recurso mais precioso que existe. Cada minuto gasto ruminando sobre a vida alheia é um minuto roubado da sua própria construção. Sêneca dizia que o tempo é o único bem que, quando dado, nunca é devolvido. A inveja é uma das formas mais sofisticadas de desperdiçar esse bem. Ela cria a ilusão de que você está fazendo algo, analisando, comparando, avaliando, quando na verdade está apenas paralisado, olhando para o muro enquanto a sua própria casa fica inacabada. E então chegamos ao ponto mais poderoso de tudo isso. A liberdade que os estoicos prometem não é a ausência de sentimentos difíceis, é a capacidade de não ser governado por eles. Você pode sentir o flash da inveja. Isso é humano. O que está em seu poder é o que você faz com esse flash. Você o alimenta ou o observa passar. Você o usa como combustível para construir ou como ácido para corroer. Essa escolha, segundo Epicteto, é a única liberdade que ninguém jamais pode tirar de você. E exercer essa liberdade todos os dias, em cada momento de comparação, é o que significa viver como um estoico. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Reconhecer a prisão é a condição para sair dela. A inveja não precisa desaparecer completamente. Ela precisa deixar de ter poder sobre você. Use-a como informação. Use-a como mapa. E depois volte sua atenção para o único terreno onde sua vida realmente acontece. O presente, suas escolhas, sua construção. Os estoicos viveram isso. E 2000 anos depois, a sabedoria deles ainda é a chave. A chave sempre esteve com você.